né? A gente lembra que outra vez o senador estava aqui conosco, estava até muito desapontado com o fato de que o Senado estava praticamente fechado aí desde a eleição do novo presidente, não estava havendo trabalho, mas aí na véspera do carnaval vem esse presentão aí para a população, né, senador? Bom dia. Opa, acho que o senhor está com o áudio desligado, senador. Continua desligado? Não, voltou. Ótimo. Engraçado é que aqui está o verdinho para mim na câmera, mas no áudio está vermelho. Trocaram os sinais. Está igual o Senado, trocando os sinais aqui também. É verdade. Mas deixa eu falar, em primeiro lugar, bom dia, Mariana, bom dia, Frederico. É surreal o que a gente está vendo no Senado Federal, né? Assim, eu fico constrangido com tudo isso, porque sou um dos 81, né? E a população, ela vai pegando ojeriza a casa, né? O brasileiro está gostando de política, está acompanhando a política e vai pegando ojeriza a casa que está no ano ainda, vai ser essa semana a mudança para o 201 anos, mas nós estamos ainda no bicentenário do Senado Federal. E na véspera do carnaval é sempre assim, véspera de um feriado prolongado, véspera do Ano Novo, fazem matérias que não são, votam situações que não são de interesse da sociedade brasileira. Foi assim na questão dos jogos de azar, dessas casas bets, né? Tudo de forma na surdina, a toque de caixa, para não dar tempo para o debate. E agora foi até pior do que votação. Essa deliberação feita pelo presidente Davi Alcolumbre, que surpreendeu, acredito que pelo menos não passava pela cabeça de muitos aqui, pelo que eu pude conversar, né? Surpreendeu porque essa escala que foi feita para os funcionários da casa, de setores aqui da casa, centenas, talvez até milhares, nós estamos computando aqui de funcionários, é algo que não condiz com a realidade do brasileiro, do trabalhador, de quem paga para essa casa funcionar. E eu estava conversando com um deputado federal, que não vou falar o nome, né? Eu acho até que ele gostaria, mas por uma questão ética, eu não vou falar, que ele chegou para mim e disse o seguinte: rapaz, o Senado fechado, como ficou em fevereiro, por incrível que pareça, eu vejo até que é melhor para o Brasil. Olha só, ele ter ficado com o plenário fechado, porque não teve votação. Porque quando o Senado vota, geralmente é mais burocracia, mais imposto, mais situações de regulamentação que dificultam a vida dos brasileiros, né? Então, eu não tiro a razão dele de uma certa forma, né? Porque a gente percebe votações aqui que são surreais, que nós tivemos durante esse tempo, para partido político, beneficiando o fundo partidário, beneficiando o fundo eleitoral, e tantas outras medidas populistas, coisas assim que a gente sabe que não vai dar certo. Eu voto contra, eu procuro sempre analisar com a nossa equipe aqui cada ponto, mas a oposição sofre muito com o plenário fechado, né? Porque é o que a gente tem para denunciar as arbitrariedades do STF, que ontem eu li no plenário, por exemplo, do que aconteceu do carnaval para cá, praticamente, né? Uma série de aberrações, desde gravata até 200 e tantos milhões para juízes no Maranhão, aprovado em 24 horas, e iPhone, né? Aliás, os 200 e tantos milhões é lá na Paraíba, né? E lá no Maranhão foi iPhone para os desembargadores, R$500 mil. Então, isso não é com o dinheiro deles. Então, eles fazem cortesia com o chapéu de quem trabalha. Isso está tudo invertido, está tudo errado, né? Então, e o país nessa situação que está. Então, eles não estão nem aí. Os poderosos, na verdade, não estão nem aí. Então, a gente precisa do plenário aberto para denunciar, né? Agora, essa decisão de forma monocrática do presidente da casa de aumentar, inclusive, o vale alimentação, né, e várias outras situações aqui internas, foi o cotão dos parlamentares, né, foi
uma surpresa muito negativa, né? Isso não é correto com o Brasil, esse tipo de situação. A gente viu até agora, lá em São Paulo, o senador recebendo, no final do ano, dinheiro de barraca de praia. Estava na praia e pedindo ressarcimento de pratos, até de bebida alcoólica, de caipirosca, né? Então isso mostra o quanto nós estamos com as instituições, infelizmente, do Brasil, na berlinda, né? Vivendo num mundo paralelo. E nós vamos combater. O que a gente pode fazer é denunciar. Ontem eu fui na tribuna e falei dessa questão das escalas aqui do Senado, do aumento da gratificação, desses devaneios, né, extravagâncias, né, do judiciário no Brasil, né, do governo Lula, que assinou um contrato de B de bola, R$500 milhão para a COP, agora lá em Belém do Pará, uma empresa que vai organizar o evento, né, e um dos caras que assinou, representando o Brasil, tem passagem pela Lava Jato, estava enrolado na Lava Jato. Então a gente está vendo essa turma toda voltar à cena do crime no governo Lula. Voltar à cena do crime, como o vice-presidente da República disse que o presidente estava querendo voltar e foi junto, né? Então isso, para um cidadão de bem, é muito constrangedor, mas eu sempre procuro ver o lado bom de tudo isso, que é, por exemplo, a manifestação que nós vamos ter nas ruas agora no domingo, né? Que eu acredito que deva ser em todo o Brasil, pelo menos lá em Fortaleza estarei junto com a população cearense, lá na Praça Portugal, às 16 horas, e eu acho até uma violência a gente sufocar isso em outras capitais, né? A violência mesmo, porque é através do grito das ruas que as mudanças acontecem, sempre aconteceram no Brasil. Então, que as pessoas possam ir para as ruas com essas pautas do desrespeito com o dinheiro público. Foi assim, lembra? Na época da Copa do Mundo, pautas com impeachment do Lula ou fora Lula 2026, como quiserem. Vai lá, quem quer fora Lula só em 2026, vai com a placa. A rua é livre para quem quer se manifestar. Quem quer fora Lula imediato, o impeachment do Lula, vai lá. Quem quer o impeachment do Moraes, leva a faixa do impeachment do Moraes. Quem quer o impeachment do Paulo Gonet, como a gente está dando entrada amanhã num robusto pedido de impeachment, inclusive ontem eu pedi o apoio dos senadores para assinarem junto comigo, né? É muito importante isso. E vai lá e coloca o impeachment do Gonet. É a anistia imediata aos presos políticos? Acho que até a prioridade é essa, uma injustiça acontecendo de forma ostensiva na nossa frente. Leva a faixa da anistia dos presos políticos e coloca. O importante é fazer isso de forma ordeira, pacífica, nas ruas do Brasil no próximo dia 16. E está acordando as pessoas. Esses absurdos que estão acontecendo, Mariana, Frederico, você, muito bom dia a todos vocês aí do programa Entre Linhas, da Gazeta do Povo, isso está acordando a gente, está acordando, né? As pessoas estão na bronca com relação aos poderes da República e que essa manifestação possa ir para as ruas e que possa ser ouvido, porque aí sim, não tenho dúvida, é ecoado dentro do Congresso Nacional, porque no ano que vem, não esqueça que a gente vai poder renovar, e deve renovar, é um dever nosso. A maioria do Senado Federal, quase na sua totalidade, eu acho que tem que mudar, né? E a Câmara dos Deputados também, por que não? Por que votar sempre nos mesmos? Vamos mudar, né? Então é fundamental que o Brasil tenha essa redenção em 2026, e 2026 começa agora, especialmente no dia 16 de março. Senador, o senhor mencionou que amanhã vai apresentar, né, esse pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele foi indicado pelo Lula, a gente sabe que ele tem uma ligação com o ministro Gilmar Mendes, inclusive chegaram a ser sócios no Instituto de Direito Público, uma faculdade aí de Brasília, né? E teve um fato que eu acho que acabou não ganhando tanto destaque, que numa dessas sessões de cinema que a Janja organizou junto com o Lula no Palácio da Alvorada, se não me falha a memória, 2 semanas, o próprio Paulo Gonet com a esposa foram até essa sessão de cinema no Palácio, ali, demonstrando uma intimidade com o casal presidencial, né, com o presidente e com a primeira-dama. Queria saber se o senhor tem intenção de, dentre os fatos ali arrolados para fazer esse pedido de impeachment, colocar esse fato aí que mostra né, o Ministério Público Federal, de alguma maneira, ali, o Procurador-Geral da República,
vinculado ali ao presidente da República, e no momento que a gente sabe que, né, a gente teve a denúncia aí contra 38 pessoas por um suposto golpe de Estado, o Procurador-Geral da República, nesse momento que se esperava que assim, ele demonstrasse uma imparcialidade no exercício da sua função, ele vai numa sessão de cinema assim como se fosse um amigo do presidente, né? Se o senhor vai, dentre os fatos arrolados ali na denúncia, pretende enunciar esse fato também, que realmente eu acho que chocou a todos e acabou nem sendo tanto de conhecimento público, né? Frederico, muito bom essa sua lembrança, porque a gente colocou tantos fatos, mas esse aqui eu vou analisar com a equipe jurídica, essa sessão de cinema da Janja, lá no Palácio do Planalto. Mas, por exemplo, a gente já colocou lá a questão da leniência com a rachadinha do Janones, né, que foi um fato recente, né, o Ministério Público fazendo esse tipo de aceno da impunidade com relação à corrupção. Vai ficar nisso mesmo, um acordo mesmo para devolver e o crime? E como é que fica isso? Né? Então me parece algo assim, flertar com no mínimo isso imoral, né? E eu acho que o Ministério Público, que virou militância hoje, você vê que o Ministério Público do Distrito Federal está querendo garantir, matéria inclusive do Gazeta do Povo, que eu repercuti hoje no X, né, querendo garantir o assassinato de crianças, que é o aborto, com 9 meses de gestação. Gente, 9 meses de gestação. Esse pessoal não tem limite para crueldade na véspera do nascimento, né? Se com 11 semanas de gestação já está todo formadinho, o fígado, os rins do bebê, ali com 3 meses de gestação, tu imagina com 9. Então, as instituições do Brasil viraram, através do aparelhamento político ideológico, partidos de esquerda, né? E colocando, por exemplo, por que você acha que o porte de drogas foi liberado pelo STF? Foi porque a Defensoria Pública de São Paulo iniciou o processo questionando o artigo 28, um recurso extraordinário. Começou com a Defensoria Pública, que já fez eventos sobre aborto diversas vezes lá dentro para legalizar o aborto. Isso é papel de uma Defensoria Pública, né? E a gente está vendo o caso do Paulo Gonet, não apenas aquela tortura psicológica, no mínimo um abuso de autoridade ali, mas ele permitir que o Alexandre de Moraes esteja naquela sessão já é, por si só, algo inadmissível, né? Porque o Alexandre de Moraes não se diz vítima de tentativa de assassinato, de tudo. Como é que ele está ali participando? A vítima pode participar dentro do ordenamento jurídico do Brasil, da instrução, de tudo, não pode, né? Então o Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o delegado, ele é o promotor, ele é o juiz, né? E o Gonet assistindo aquilo, o Gonet sabe que não pode. Então o que me parece é algo encomendado, já tudo combinado. É como o próprio delator, o Mauro Cid, falou, né? Olha, já está a narrativa toda pronta, tem que só confirmar. Eles vão fazer o que tiverem que fazer. E fizeram ameaça. Inclusive a filha, o pai, a volta dele para a prisão ali, que todo mundo viu, escancarou. Isso por si só já está equivocado. Esse processo nem era para estar ali, era para estar na primeira instância. E vocês viram a declaração à Veja da defesa do Mauro Cid, dizendo que nada da delação, que fizeram ali desvirtuaram a delação para colocar o que eles queriam, totalmente esfacelaram, sem sentido, segundo a defesa do Mauro Cid. Olha, a defesa do delator falar um negócio desse era para ir para a primeira instância direto. Só isso. Então, eu acho que o sonho de consumo dos poderosos de plantão foi consumado com o governo Lula, né? Eles têm ali o próprio ministro da Justiça do Brasil, da Segurança Pública, é um deles. É um deles, né? Então, está tudo tomado. É um ex-ministro do Supremo.
E o Gonê, ele tinha que mostrar nesse momento a independência. A PGR tem uma história bonita. A instituição é importante para a garantia dos direitos constitucionais, para que seja cumprido o devido processo legal. Ele tem um papel fundamental, mas ele estava ali junto com Alexandre de Moraes, junto naquela cena dantesca que aconteceu, né? Então tem muitas outras situações aí que a gente está colocando, mas eu vou anotar essa sessão de cinema, até que ponto isso pode, de alguma forma, considerar mais um indício, né, de crime. Vamos estudar, mas pode até ser legal, tá, Frederico? Pode até ser que a gente não coloque, porque a equipe jurídica, inclusive, eu quero dar de primeira mão para vocês, o doutor Sebastião Coelho vai assinar, como um dos juristas, esse pedido de impeachment, o primeiro pedido de impeachment de Paulo Gonê, né? E nós vamos avaliar. Pode até ser legal. A gente pode chegar à conclusão, essa sessão de cinema que reuniu até diretor da Polícia Federal. Eles têm um diretor da Polícia Federal também que me parece historicamente ligada à esquerda, ao PT, né? Então, estava lá, junto. Aí eu fico perguntando para você, e aí? Né? É moral? É moral estar assistindo junto com essa turma? Parece um conluio, algo assim, que não pode. É de autoproteção. Então, vamos analisar esse pedido de impeachment. Amanhã, 16 horas, a gente protocola na presidência do Senado Federal. Uns 4 senadores já me confirmaram que vão apoiar o projeto, o pedido de impeachment. Estou tentando ver se consigo mais apoiamentos aqui, mas é aquela velha história. Muitos têm receio de perder o relacionamento com o procurador, que ainda vai passar muitos anos, e pode atrapalhá-los com alguns processos que eles tenham, ou alguns correligionários deles, nos estados dos senadores. É difícil essas indicações políticas por causa disso, né? E fica tudo amarrado. E agora, com essa decisão do Supremo, né? Inclusive o Marcília foi muito, no artigo publicado hoje no Poder 360, ele foi muito feliz, né? Essa ampliação do foro privilegiado para depois do mandato ficar na mão ainda dos ministros do STF é algo de superpoderes para colocar o Congresso na lata do lixo, né? O Congresso Nacional é subserviente mesmo. Quer dizer que não basta estar no mandato na mão deles. Tem que estar para o resto da vida na mão deles. Então você tem que ficar calado agora e depois, né? E se você falar agora, eles te pegam depois, né? Então, é isso que a gente está vivendo no Brasil. É um clima de medo dentro de um Congresso acovardado. Essa é a grande verdade, né? Por isso que o brasileiro precisa ir para a rua, né? Precisa mudar, trocar. O STF está querendo ajudar a eleger senadores do sistema, do regime. Saiu na matéria num grande veículo, no Globo, um tradicional veículo, né, dizendo que o ministro do STF está preocupado com o Bolsonaro focado em eleger senadores nos estados e quer estimular governadores a lançarem nomes, governadores que estão alinhados ideologicamente com eles e com o governo Lula, para ganhar no Senado. Porque o Senado tem que cumprir o seu papel. Se não for nessa legislatura, né, que parece que não vai ser, a não ser que nós tenhamos um grande levante popular, e eu não duvido que possa acontecer, da capacidade de reflexão do ser humano e uma intervenção divina, né? E eu tenho muita fé que, às vezes, uma pessoa sente que não tem outro caminho, que o caminho é esse, e cumprir o seu dever, nada mais do que cumprir a Constituição, né? Investigar os ministros, porque já deixou de ser separação entre poderes e independência há muitos anos. Desde 2019, eles vêm comendo aquele sapo na panela quente, né? O Senado e a Câmara estão sendo cozidos, morrendo na panela quente de tantos abusos que não reagem, já não se indignam mais, né? Então, o que eu vejo é que nós estamos indo nesse processo e que
2026 é a data limite. Então, nós vamos precisar, desde já, nos mobilizarmos, a sociedade brasileira, e eu não estarei aqui em 2026, já falei para você, não sou candidato à reeleição, e nós vamos estar mobilizando pelo Brasil para trazer senadores para cá para cumprirem o seu dever e aí fazer a libertação do Brasil, porque eles querem continuar mandando. Eu tenho uma PEC, que eu fiz em 2020, se eu não me engano, foi 2021, para o senador e o deputado não ter a necessidade de ter o foro com o STF, que ele, entendeu? Que se livre para ele ter liberdade de agir, né? Então, eu fiz um foro do próprio deputado e senador que não quiserem ter um foro privilegiado, que eles possam ter esse direito de não ter, porque para muitos está confortável, porque são amigos dos homens, né? São amigos e querem continuar no poder. E, meu amigo, com 70 milhões de reais todos os anos, com emenda parlamentar, que cada um de nós tem direito, cada um senador tem direito, 70 no mínimo, isso só do orçamento previsto, né? O impositivo, o constitucional, fora o orçamento secreto, fora os amigos dos reis aí, do governo Lula, dos homens que têm as emendas, dos poderosos aqui dentro. Isso o cara consegue atingir até bi, na casa de bi. Como é que vai sair do Senado com tanto dinheiro? Só um milagre. Milagres acontecem. Tanto é que eu estou aqui no Senado, porque foi um milagre a minha eleição contra o presidente do Senado na época, que era o Eunício Oliveira, que era o poderoso, né, e que nós conseguimos vencer mesmo com o apoio das máquinas todas. Então, o que eu posso dizer para quem está nos assistindo é que não vamos desistir nunca, né? Eu acho que faz parte da nossa saga, da provação, principalmente de quem é cristão e de quem tem fé, né, que quem está no controle é Jesus, quem está no comando é Ele, que a gente possa fazer a nossa parte, que Ele multiplica. E quem está nos assistindo pode também estar aqui nessa cadeira no Senado, que eu jamais imaginava estar há 6 anos atrás. Nunca me programei, nunca imaginei isso, e estou aqui. Então, por que você que está nos assistindo não pode estar na Câmara dos Deputados, como deputado federal, no ano que vem, participar das eleições e ganhar, ou no Senado Federal? Então, a gente perceber o que a gente quer para o país e retomar as nossas rédeas dos destinos da nação. Ótimo, senador. Até falando, né, sobre PGR, sobre o acordo da PGR com Janone, sobre a rachadinha, ele que tanto criticava a rachadinha, né, sinalizava virtudes e tudo mais, enfim, de fato admitiu aí. Só que é um contexto que a gente vê muito triste para o combate à corrupção, né, e o senhor estava falando sobre não desistir. Ainda é possível ter esperança dentro de um cenário que a gente viu em que o combate à corrupção está cada vez mais complicado no país, né? Claro, e a gente não pode desistir porque a gente tem, não é só a fé, é porque a gente tem um histórico no Brasil do que aconteceu na época das manifestações de rua, ali 2016, 2017, impeachment, tudo aquilo que levou, né, o Brasil naquela ebulição, as pessoas nas ruas, a Lava Jato, quem é que imaginava que grandes empresários, os maiores empresários do país, seriam presos? Quem é que imaginava que os políticos chaves do país, do centrão, enfim, donos de partidos, seriam aí presos, né? Então nós tivemos aí corruptores presos no levante naquele momento de pessoas de bem, da justiça, que cumpriram o seu trabalho, procuradores, o Ministério Público, Justiça Federal, né? Então, a gente precisa resgatar isso. Você tem dúvida que a maioria dos que fazem as instituições são pessoas do bem? Por mais que nós tenhamos aqui algumas instituições aparelhadas politicamente lá em cima, nos seus comandos, mas muitas vezes é pela omissão das pessoas boas, das pessoas íntegras, das pessoas que têm valores, têm princípios, que muitas vezes são tímidas, né? Então, o que a gente precisa é que as pessoas de bem se movimentem, se pronunciem, porque são a maioria.
Você tem dúvida que dentro da Polícia Federal, a maior parte daquela corporação é composta de pessoas do bem? Eu não tenho dúvida. Então, por que acontece esse tipo de coisa no Brasil? Tem lá um destacamento junto das mãos do ministro do STF, cujo diretor-geral vai para essas sessões de cinema, vai para outras reuniões. Ministros do STF vão para a casa de presidente da República, de ministro, de senadores. Eu digo, é uma separação de poderes que a gente tem? É independência de poderes? Ou é uma promiscuidade de poderes, o que hoje o Brasil vivencia? Né? Então, está muito na cara de todo mundo, né? A interferência do judiciário aqui dentro, né? Dentro do Congresso brasileiro, que está desmoralizado. Está desmoralizado. E olha, é muito difícil do ponto de vista... É muito difícil para mim, né, que vim aqui, que cheguei com um sonho, e ainda tenho, né, e vamos continuar lutando até o fim. Mas é muito complicado você estar numa instituição e você ter que falar isso, falar essas mazelas. É muito ruim, né? É uma coisa que não... que eu acredito ser assim muito constrangedor, né? Mas é a verdade, a gente tem que às vezes colocar luz na sujeira para limpar, né, a sujeira, não é isso? A gente vai reformar um quarto, vai fazer mudança na casa, tem que fazer uma reforma, você precisa jogar luz lá, quebrar, lavar, limpar. Eu acho que está precisando disso aqui, né? Nós estamos precisando daquele novo momento que nós tivemos no passado. E aí nós já tivemos esse exemplo no passado, né? E é povo na rua. Não tem jeito. Tem muita gente, eu não sei se nos comentários, eu não estou acompanhando os comentários aqui, mas as pessoas devem estar dizendo: mas a gente já elegeu vocês, a gente já mudou para vocês fazerem, por que a gente tem que ir para a rua de novo? Não adianta ir para a rua. Depois vão mandar prender a gente, como estão fazendo com os presos políticos aí do dia 8 de janeiro, muita gente injustiçada. É verdade. Você não deixa de ter razão em colocar isso, mas nós vamos baixar a cabeça e vamos deixar essa ditadura aprisionar nossos filhos e netos mesmo? Desse jeito? Ou nós vamos acreditar que é possível o correto, do que está na Constituição, fazer valer, né? Então, temos que ir para as ruas de forma ordeira, pacífica, né? E colocar nossos posicionamentos. Sim, já voltamos a ir para as ruas, né? E hoje a atmosfera no planeta, com as mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos, na Alemanha agora, em outros países, os ventos estão mudando, o sol está abrindo. Então o STF já está sendo olhado também internacionalmente. É claro que é daqui que tem que sair a solução, não é de fora, mas isso de uma certa forma intimida aqueles que querem fazer o mal, a fazerem o mal, as ilegalidades, as arbitrariedades. Então, não vai ser fácil eles mandarem prender de novo todo mundo, porque está se manifestando. Aí escancara de vez para todo mundo, que aqui é uma ditadura mesmo, né? Então, o que é que a gente precisa ir para a rua mostrar nossa indignação com as nossas famílias? Ou nós estamos fazendo errado isso? E outra coisa é trocar os políticos. Mas já trocamos. Troca de novo, né? Acompanha o que é que fez o teu candidato. Ele fez mesmo ou ele está jogando cena? Ou ele entrou, ele se posiciona, ele cobra, ele incomoda, né? Ou está só fazendo cena? Porque tem muito disso também. O cara está ali fazendo cena, né? Mas não efetivamente vai buscar isso, assinando, indo atrás, denunciando na tribuna, né? Enfim, eu acho que está muito na cara a verdade de cada um para a gente decidir agora em 2026, que é o data limite, repito, data limite do Brasil 2026, para a gente ter de volta o nosso país, ter de volta a democracia do Brasil, e assim será. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir sair dessa mais fortes, mais conscientes politicamente. Amém. É isso aí. Muito obrigada, senador. É sempre uma alegria e uma honra receber